Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E vocês já sabem, se não estou aparecendo-me, é porque, estou mais feia do que o habitual e resolvi poupá-los de ver a minha cabulosidade. Então vamos lá, vamos à correção de redação, que é isso que importa, beleza? A filha trouxe como solicitação, né, correção em vídeo, e o tema é sobre a desvalorização dos indígenas na sociedade brasileira. Então vamos lá. Ela escreveu a introdução, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo e a conclusão. Amor, eu quero que você dê uma atenção especial aí à margem, tá? Muito cuidado aí com a margem, para alcançar a margem e cuidar também com o excesso de rasuras no seu texto, beleza? Na obra O Guarani, do escritor José de Alencar, o autor enaltece a originalidade, e cuida com os pingos no i, tá bom? Muita atenção com isso. Originalidade nacional por meio da descrição e valorização das terras nacionais, que servem de cenário para a narrativa. Entretanto, na realidade atual do Brasil, né, eu acho que você poderia ter colocado para fazer o gancho, ou ter mencionado, né, que fora da literatura, os indígenas são desvalorizados na sociedade brasileira, o oposto da obra. Sendo assim, o etnocídio e a invisibilização indígena geram obstáculos para esses povos. Então, olha só, eu quero apenas que você traga, né, aqui que essa valorização, meu amor, não era apenas das terras nacionais, mas que essa valorização era dos indígenas também, tá bom? Então, eu quero que você aborde essa questão. Quando você traz o entretanto, né, ó, na realidade os indígenas são desvalorizados na sociedade brasileira, o oposto do que o autor enaltecia na obra, né, do que o autor enaltecia na obra. Então aqui você poderia ter dado, né, aprofundado um pouquinho mais. Sendo assim, o etnocídio e a invisibilização indígena geram obstáculos para esses povos. Eu quero que você traga, né, a antecipação dos argumentos, procure trazer, melhor dizendo, a antecipação dos argumentos em um novo período, tá bom? Então procure organizar aí a sua introdução em no mínimo 3 períodos. Primeiro você contextualiza o tema, depois você traz a tese e aí depois você antecipa os seus argumentos, beleza? Lembre-se, né, de usar os conectivos de progressão textual aqui no início do primeiro parágrafo, tá? Então, você poderia usar o primeiramente ou inicialmente, o primeiro fator necessário, né? Então, aqui você poderia ter complementado algo nesse sentido. É indubitável nesse contexto que o etnocídio está na base do problema. Desse modo, o etnocídio é o genocídio cultural, onde se eliminam aspectos como língua, símbolos, religião, qualquer cenário de herança cultural sofre destruição. O onde ele deve ser usado apenas para lugar. Quando não for lugar, você substitui por o em que, tá bom? A rua onde eu moro, tudo bem? Nesse sentido, o documentário Espagé mostra o que mostra claramente o documentário, então não separa o sujeito do verbo com vírgula. Claramente o extermínio da cultura de um povo, onde um pajé passa a questionar sua fé depois de seu primeiro contato com os padres, que alegam que sua religião é demoníaca. Logo, fica clara a ortografia do homem branco na identidade cultural dos indígenas. Então, olha só, amor, aqui, né, você fala do etnocídio, né, você fala do etnocídio e você poderia ter explicado o etnocídio aqui nesse primeiro período já, tá? O etnocídio que diz respeito ao genocídio que é cultural, né? Em que se eliminam os aspectos tal e tal e tal e tal, está na base do problema. E aí, na sequência, você traria para a realidade atual, você mostraria como isso se manifesta na prática. Tá? Então, não é que você não possa trazer o documentário, você pode trazer o documentário, mas mais importante do que trazer o documentário é trazer para a realidade atual. Por quê? Porque você precisa me convencer, né? Você precisa me convencer de que esse etnocídio acontece e que por esse motivo os indígenas não são valorizados. Por quê? Porque era essa a proposta de redação.
Você deveria dar ênfase nessa desvalorização dos povos indígenas, tudo bem? Então é nesse sentido que você deveria ter escrito. E aí perceba que aqui você deu mais ênfase ao documentário do que propriamente, né, ao seu argumento. Então, como que esse etnocídio se materializa na prática, tá vendo? Ó, como que ele se materializa na prática? Como que isso ocorre? Tudo bem? Mas olha só, comparando, né, com as suas últimas redações, com a que você já está vindo apresentando, nossa, já tem uma melhora muito significativa aí, tá bom? Outro sim é a inviabilização indígena, que também pode ser apontada como responsável pelo problema. Eu quero que você reorganize aí o seu tópico frasal. Quer ver, ó? Eu vou reescrever aqui esse para você ver como que você poderia ter feito, ó, para você fazer os ganchos semânticos. Então veja bem, ó, você poderia ter colocado assim, ó. Ademais, é fato que a desvalorização indígena, tá vendo que eu retomo as palavras-chave da proposta? É fato que a desvalorização indígena é potencializada pela invisibilização sofrida por esses povos. E aí, olha só, eu trago, né, as palavras-chave, tá vendo? Eu trago as palavras, né, eu retomo, reitero, né, enalteço esse problema, e aí eu trago o meu argumento, e quando eu trago o meu argumento, eu já uso aqui uma retomada anafórica, para quê? Para eu ganhar ponto lá na competência 4, para a banca entender que eu sei fazer essa retomada aí anafórica no texto. Então, sempre procurem fazer o tópico frasal de vocês com muita clareza, com muita organização, para deixar bem claro qual será o argumento que você vai defender no texto, tudo bem? Nesse viés, olha lá a ortografia, a escritora Shimanda Adichie alerta que os estereótipos limitam o pensamento humano. Tais estereótipos crescem na lacuna da representatividade, que gera ignorância em relação aos povos indígenas, onde a sociedade pensa que são todos iguais, sendo que o Brasil conta com 250 nações com a sua própria cultura. Seria nações mesmo? Porém, a mídia não vê a beleza e a importância e tenta apagá-las. Olha lá, apagá-las, ok? Então veja bem. Aqui você falou dessa invisibilização indígena. Aqui você trouxe uma informação dessa escritora, e aí essa informação, essa alusão, ela acabou ficando muito engessada, tá? Engessada em que sentido? Ela não ficou bem articulada, porque você não comprova como que essa invisibilização ocorre e já traz o que a autora reitera. E aí, na sequência, você fala, né? A sociedade pensa que são todos iguais. Isso aqui é muito senso comum, tá? E aí, veja bem que você não retoma essa invisibilização indígena. Isso aqui não é mais retomado no seu texto. Isso aqui não é mais evidenciado na sua redação. Então, você não retoma o seu argumento, que é falar dessa invisibilização, e você também não fala da desvalorização. Então, o que que acontece? Você acaba perdendo aí o fio da meada, você acaba perdendo o foco principal, que era a proposta de redação. Então, aqui, por exemplo, né? Eu aqui acho que era invisibilização que você queria escrever, né? Aqui você poderia ter comprovado, né? Falando dessa questão da língua, obviamente, isso seria bem importante você falar da língua, e aí você reiterar, né? Que essas pessoas elas são invisibilizadas no sentido da cultura, da educação, no sentido, né? Dos seus direitos, principalmente falando dos seus direitos. Você poderia ter falado da questão das terras, você poderia ter falado da questão do garimpo, você poderia ter falado da violência indígena, né? Você poderia ter falado da apropriação dessas terras indígenas, tá vendo? E aí, quando você traz aqui, né? Olha lá. Porém, a mídia não vê a beleza e a importância e tenta apagá-los. De qual mídia você está falando?
né? E como que você comprova isso da mídia? Você consegue perceber que isso aqui tá muito, muito, muito superficial, amor? Tá muito aí no senso comum ainda, tá bom? Então dá uma olhadinha aí no planejamento da sua redação, tá? Vou visando sempre retomar as palavras-chave da proposta. Sempre retome as palavras-chave da proposta. Por fim, diante dos desafios supramencionados, é necessária, olha lá, ó, necessária tá? O necessário vai concordar com o artigo que vier na sequência. A ação conjunta da escola e da sociedade para mitigá-los. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação, órgão responsável pela educação, em parceria com a mídia nacional, desenvolver campanhas educativas por meio de cartilhas virtuais e palestras nas escolas, a fim de orientar e conscientizar a ortografia a população a valorizar os povos indígenas e suas culturas. Feito isso, os povos indígenas, cuidado com a repetição, poderão ser valorizados igual aconteceu, né? Igual aconteceu na obra de José de Alencar, né? Aqui a sua conclusão, ela tá ok, né? Você traz os 5 elementos, mas eu quero que você procure retomar, tá? De preferência, as palavras que você usou na argumentação. Por quê? Porque a sua conclusão, ela precisa estar articulada com aquilo que você trouxe no texto. Então, se você fala dessa invisibilização no segundo parágrafo do desenvolvimento, é importante que pelo menos aqui, né? Isso seja retomado aí na sua conclusão, tudo bem? Então vamos lá para as suas notas, meu amor, tá? Você tem alguns deslizes de língua portuguesa, tá? Nós precisamos aí melhorar a sua competência 2 e 3. Na competência 4 você vai perder por conta do onde, tá? E na competência 5 você vai ganhar a nota máxima aí porque você trouxe os 5 elementos. 600, 780 é a sua nota, tudo bem? Vamos lá, filha, firme no propósito, bora escrever redação.